Olá pessoal, meu nome é Gilson e eu sou professor do curso de vocês de Programação para Dispositivos Móveis e essa é a nossa sexta aula do curso, onde a gente vai falar um pouco sobre banco de dados, certo? A gente vai falar sobre um banco de dados específico, nós vamos falar também sobre Shared Preference e sobre algumas outras APIs importantes que você pode usar na sua aplicação. Então, falando um pouco do roteiro da aula, nessa aula a gente vai falar sobre o banco de dados SQLite, certo? Sobre o Shared Preference, que você pode armazenar algumas informações na sua aplicação. Nós vamos falar sobre algumas APIs, a API de mapa do Google e vamos falar também um pouco do GPS. Então, começando falando um pouco sobre banco de dados. Existe um banco de dados nativo, certo, no Android chamado SQLite. Ele faz parte desse pacote Android Database SQLite. E ele nada mais é que um mini SGBD. O que é um SGBD? SGBD significa Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então o SQLite é um mini SGBD, é um mini sistema de gerenciamento de banco de dados. Outros sistemas, como exemplo, são o MySQL, o Oracle, o Postgre, e esses são exemplos de SGBD. Então o SQLite também é considerado um mini SGBD e a linguagem dele é o SQL, certo? O SQL padrão. Então você pode usar o SQLite e fazer consultas nas tabelas através da linguagem SQL, certo? Ele é gratuito e aqui no slide vocês podem ver aqui a versão do SQLite que está associado a determinadas APIs do Android. Então, na API 24, a versão do SQLite é a 3.9, na API 21 é a 3.8, na API 11 é a 3.7. Então, uma versão do SQLite está associado a uma determinada API do Android. Então, como a gente faz para utilizar o SQLite, certo? Existem três formas de utilizar o SQLite. Você pode usar dentro da sua aplicação, certo? Usando a API do Android, certo? Você pode ter instalado na sua máquina um cliente, certo? Um cliente SQLite que, se eu não me engano, é o Expert Personal, o nome do cliente. Você instala na sua máquina, certo? E você pode criar tabela, fazer consulta. Ele provê uma interface visual, assim, uma interface gráfica que você pode ajuda você a fazer consultas e manipular o seu banco de dados. Então aqui você pode ver um print do Expert Personal, certo? Que você pode criar tabelas de uma forma mais fácil. Em vez de você digitar as linhas, o código SQL, ele provê uma interface que facilita a criação de tabela e manipulação de dados. Então, existe essa opção também e existe a opção do console do emulador. Então, através do console do emulador, você pode inserir comandos de criação de tabela, comando de inserção de dados. Então tem essas três opções aí. Tem você usando a API nativa do Android, você pode usar o cliente do SQLite ou você pode usar o console do emulador para fazer a manipulação do seu banco de dados. Aí vai de você achar a melhor opção para você. Então, ainda falando um pouco do banco de dados, geralmente esse SQLite geralmente é usado para você armazenar algumas informações da sua aplicação no banco de dados. Mas no geral, quando você precisa de um banco de dados mais robusto para armazenar as informações da sua aplicação e dos seus clientes. Então você vai ter um banco de dados no servidor, certo? Você vai ter um web service, certo? Que vai se comunicar com esse banco de dados para recuperar as informações, inserir informações no banco. E você vai fazer a requisição desse web service na sua aplicação. Então imagine que você tem a sua aplicação, você vai ter um servidor, certo? Que você vai consultar, certo? As informações nesse servidor e esse servidor é que vai se conectar no banco. Mas no caso aqui você pode usar o SQLite para armazenar algumas informações, certo? Que não sejam críticas no banco de dados local, certo? Do dispositivo. Agora a gente vai falar um pouco sobre Shared Preference, que é bastante utilizado. Então, o Shared Preference são as preferências compartilhadas que você pode armazenar da sua aplicação. Então, você pode armazenar um login de um usuário, certo? Você pode armazenar um token, não armazena a senha, mas armazenar um token. Você pode armazenar algumas informações da sua aplicação no Shared Preference.
Então você imagina que você está usando sua aplicação e o usuário fecha a aplicação e quando ele abrir novamente, aquela informação que você salvou no Shared Preference vai estar lá, foi persistida, ou seja, você salvou e quando o usuário fechou a aplicação e abriu de novo, ela estava salva. Então, você pode salvar uma informação que seja um booleano, pode salvar uma mensagem, um string, pode ser um login, um float, um int, um long, certo? Então, você pode salvar um conjunto de informações através desse método put, certo? E o nome do atributo do tipo primitivo, boolean, float, string. Então, você pode salvar qualquer informação desse tipo aqui na sua aplicação. Então, aqui a gente está vendo um exemplozinho, certo? De como recuperar o Shared Preference, como salvar a informação, certo? E como depois acessar essa informação para ver o que foi salvo, certo? Então, o Shared Preference pode ser usado para salvar as informações do aceito dos termos de uso da sua aplicação. Então, imagine que sua aplicação tem um aceito, certo? Você já deve ter visto em muitas aplicações, tanto desktop como mobile, um checkboxzinho com o texto eu li e aceito os termos de uso. Então essa informação do eu li e aceito os termos de uso pode ser salvo no Shared Preference. Então imagine que o usuário abriu sua aplicação, clicou no checkbox e disse que aceitava os termos de uso. Então quando a aplicação for restartada, quando ela for reiniciada, você pode acessar o Shared Preference para ver se aquela informação foi preenchida. Então, se ela foi preenchida, você deixa ele usar a sua aplicação. Caso contrário, você vai abrir novamente essa mensagem para ele aceitar os termos de uso. Então, esse é um exemplo de um tipo de informação que você pode salvar no Shared Preference. Não é uma informação sigilosa, então é tranquilo de você salvar essa informação no Shared Preference. Então, como é que você faz para acessar essa informação? Primeiro, você usa essa função getSharedPreference, coloca o nome da sua aplicação e depois insere uma informação dentro do Shared Preference. Uma vez que você capturou a referência, você insere a informação que você deseja e não esquece, pessoal, de dar o commit. Então, recupera o Shared Preference, insere a informação e dá o commit para a informação ser persistida. Então, dessa forma, a sua informação foi salva. Para recuperar essa informação, você coloca o getSharedPreference novamente, para recuperar a referência do Shared Preference e coloca quando você vai inserir a informação, você coloca put e o tipo primitivo. E para recuperar a informação, você, em vez de colocar o put, você coloca o get e o nome do tipo do parâmetro que você salvou. Então, no nosso exemplozinho aqui, eu coloquei um parâmetro chamado status e depois eu recuperei o mesmo parâmetro chamado status. Certo? E aqui está um exemplozinho de uma imagem de como ficaria esse aceito do termo de uso na sua aplicação. Então, aqui está um exemplo de como a gente usar o Shared Preference, como a gente recuperar a referência do Shared Preference, inserir a informação e depois como a gente recupera a referência e faz uso daquela informação que a gente salvou. No Android você pode colocar mapas para o usuário poder se localizar, certo? Para exibir alguma informação do mapa, localização do usuário, localização de algum ponto seu, certo? Então existe essa API de mapas aí no Android. Você pode desenhar marcadores, por exemplo, você pode desenhar o usuário e desenhar restaurantes, marcadores, que são uns pinozinhos dizendo onde tem restaurantes próximos àquele usuário. Então, você pode usar essa API do Google Maps, certo? No seu dispositivo, na sua aplicação. E para desenhar um mapa, você pode fazer uso desse componente aí chamado MapView. Então, você importa a biblioteca e para desenhar um mapa, você faz uso desse componente chamado MapView. Você vai precisar de acesso à internet, então você vai ter que ir no Android Manifest e explicitar que você precisa de acesso à internet, certo? Porque você precisa se conectar no site do Google, informando uma chave sua e ele vai liberar permissão para você poder exibir um mapa na sua aplicação, certo? Então é basicamente isso, você vai fazer uso de uma API, certo? Que o Android já disponibiliza do Google Maps, você vai registrar a sua aplicação no site da Google, certo? E quando você for requisitar um mapa, para o mapa se exibir na sua aplicação, você precisa informar
essa chave aí que você criou no site da Google e ele disponibilizou para você poder acessar o mapa na sua aplicação. E na sua aplicação você pode fazer uso do GPS também. Mas o GPS é importante você ter em mente que o dispositivo do usuário precisa ter um hardware de GPS. Não é só você usar a biblioteca do GPS, o dispositivo do usuário também precisa ter um hardware de GPS. E você precisa adicionar 2 permissões no Android Manifest para ele poder disponibilizar essa informação da localização do usuário para a sua aplicação. Então, além de você precisar ter o hardware no seu dispositivo, você precisa adicionar 2 permissões no Android Manifest para ele poder disponibilizar essa informação para a sua aplicação. São essas 2 permissões aqui, o Access Find Location e o Access Course Location. Então imagine que você tem um hardware, você adicionou essas permissões no seu Android Manifest e você quer desenhar a posição que o usuário está no mapa. Então você pode fazer uso dessa função aqui, OnLocationChange. Então você vai fazer uso dessa função aí, que vai ser disparada toda vez que o usuário mudar de posição. Então imagine que o usuário está na rua e ele está andando, e à medida que ele vai se deslocando na rua, esse evento aí, OnLocationChange, vai sendo disparado e vai mudando a localização dele, e você pode pegar essa localização nova, essa coordenada latitude e longitude nova, esse ponto novo que ele se encontra no mapa, e pintar a localização dele na tela. Então, existe essa API aí do GPS que você pode capturar a informação do usuário. Existem outras APIs, certo? Tem o FCM, que é o Firebase Cloud Message, que é bem importante, certo? Que é uma API para notificação. Então, quando você está lá por exemplo, o WhatsApp, você está usando o WhatsApp e você recebe uma notificação que alguém falou com você. Então, provavelmente, esse tipo de aplicação, esse tipo de notificação é feito usando o FCM, certo? Que é o Firebase Cloud Message, que ele manda notificações. Ele pode mandar notificação para apenas o usuário, e notificação para um grupo de usuários, ou notificação para todos os usuários da sua aplicação. Vai depender aí da sua implementação, vai depender dos requisitos da sua aplicação. Então, é bastante importante, bastante usado. Existem muitos tutoriais na internet falando sobre o Firebase Cloud Message, que é para você fazer notificações, fazer um push notification do seu usuário, pode ser com promoção, dependendo da sua aplicação, pode ser com mensagem, enfim. Existe essa API aí que é bem importante, o FCM, para notificar o usuário de algum evento da sua aplicação. Beleza? É isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula.